vamos começar mais uma conversa com o professor aqui do CCM, professor Carlos César Aparecido Eguchi. O professor Eguchi teve a sua formação aqui, vai contar um pouquinho para a gente como é que foi o começo. E também ele está desde essa nova renovação do CCM que aconteceu no início dos anos 2005, no início dos anos 2000. Então, professor Eguchi, muito obrigado por compartilhar um pouquinho das experiências aqui. E a gente começa sempre perguntando como é que foi sua chegada aqui no laboratório, como é que era a situação, como é que foi as primeiras impressões? Conta pra gente sua experiência. Obrigado, Borilli. Pois é, então, eu sei que eu fiz graduação. Durante a graduação, eu comecei o mestrado. Eu lembro que eu defendi o mestrado em dezembro e janeiro eu estava aqui já. Não tive férias do mestrado, do doutorado. 2004. Eu cheguei aqui em 2006, eu acho. Sei. 2006. Eu comecei o doutorado, o mestrado em 2004. Aí 4, 5, 5 e 6, né? Em 2006 eu estava aqui já. Né? Acho que eu comecei em 2004, 2005, o mestrado foi 2 anos, e terminei no final do ano 2005, 2006 eu estava aqui. Eu lembro que não passou nem um mês, já tinha começado as matérias aqui no doutorado com Gonzaga, já tinha feito uma conversa com ele antes de fazer doutorado aqui com ele, né? Mostrei interesse, ele aceitou prontamente. E o Gonzaga foi muito é, rápido assim, né? Ele falou, não, pega uma mesa, escolhe um local no CCM, põe a sua mesa e começa a trabalhar. Aí eu falei, mas onde eu pego a mesa? Ó, vai numa sala, tem um monte de mesa lá, escolhe uma e leva lá pro CCM. Que o CCM ficava embaixo do prédio da eletrônica na época, né? E ele ainda, o Gonzaga ainda estava ainda no hall da mecânica. Eu lembro que em 2006 ele ainda estava também, ele não tinha a sala dele pronta lá no CCM, porque eu ajudei a levar as coisas dele para lá. Mas antes disso ele já me colocou lá no CCM. Então eu peguei uma mesa bem antiga, daquelas de madeira da época da formação do ITA, umas mesas da década de 50, gigante. Eu peguei a maior que eu vi, na verdade, né? Levei lá pro CCM. E nesse levar a mesa que eu conheci o Wilson e o Jefferson. O Wilson que ele me ajudou, peguei um carrinho e levei a mesa para lá, ele me ajudou a descarregar a mesa. E o Jefferson, que quando viu aquela mesa velha, antiga, ele falou: Não, não, pô, para tudo, não é essa mesa não. Ele não queria coisa velha, né, no CCM, né? Mas aí ele cedeu porque não tinha outra. A gente já conversou com o Jefferson, com o professor Gonzaga, o professor Jefferson, o professor Gonzaga, o Wilson também. E eu acho que esse ponto, né, o professor Gonzaga mesmo explicou. O CCM começou na década de 90 com um grande projeto, depois o projeto se encerrou. Foi uma época difícil, né, e com a chegada do Jefferson em 2004, houve uma oxigenação novamente no projeto, no laboratório. Então você tá colocando, né, ponto de vista do aluno que chegou naquela época de dificuldades, né, de não ter a mesa para trabalhar. Não tinha mesa. E aí eu lembro que eu coloquei a mesa e imediatamente eu comecei a seguir as tarefas que o Gonzaga tinha passado. Não, faz isso, começa assim, assim, assim. E foi assim. O doutorado ainda era com robô, eu queria trabalhar com robô. Era com um desafio da. Eu lembro que a Embraer na época tinha colocado uma lista de desafios, né? Aí eu escolhi um deles. Na verdade eu comecei trabalhando com o Puma, que é um robô antigo aqui do CCM. Na verdade, o Puma, historicamente olhando, ele foi um dos primeiros robôs industriais que chegou no Brasil, porque o Gonzaga trouxe esse robô na década de 70, quando ele voltou do doutorado dele da Inglaterra. Então, o Puma foi um dos primeiros robôs industriais, é claro, né, que chegaram no Brasil. E chegou aqui no ITA, né? E eu retrofitei o Puma, eu coloquei ele de volta para funcionar, porque o Puma é um robô industrial, né, antropomórfico, mas ele é da década de 60. Um robô da década de 60, ele começou em 71.
a venda dele, comercialização, e ele tem um controlador, tinha um controlador que era o mesmo usado no programa Apollo, só para você ter uma ideia, memória magnética, é uma coisa, é o ancestral de tudo que computador é hoje aí. E eu lembro que eu coloquei o Puma para funcionar de volta. Mas aí acabou que a gente conseguiu comprar no projeto do Gonzaga, o primeiro projeto AMI, né, os robôs industriais. Aí eu usei o robô mais novo, o robô industrial mais novo no meu doutorado aqui. E falando dos projetos, eles sempre tiveram uma importância muito grande aqui no laboratório, né? Como é que foi aí até chegar a esse projeto AMI, que a gente já comentou, mas é sempre bom ter uma perspectiva diferente. Como é que você lembra, se engajando no projeto, os desafios, o que que isso trouxe para você? Ah, eu lembro que eu tava e fiquei na época muito animado. É, não tinha aqui o CCM ainda, era lá embaixo. A gente sabia que lá não daria para fazer. O Gonzaga tinha claro que tinha que fazer um prédio novo para isso. E as ideias são assim, pipocando, porque eu lembro que a Embraer trouxe os desafios e a gente começou a pensar como atacar esses problemas, né? Esses desafios. E antes do AMI, como eu falei, eu estava trabalhando no Puma, mas rapidamente, assim, o Gonzaga desenrolou a construção do prédio e rapidamente, assim, disparou o processo de compra desses equipamentos todos aí que equiparam o CCM na época, que é aqui, né? E eu estava muito empolgado, que realmente eram coisas novas, assim, né? Tops, assim, de trabalhar. Eram problemas que eu lembro na busca biográfica, na revisão biográfica que a gente faz, não tinha nada. Eu falei assim, não tem nada sobre isso. Então, foi muito motivador nesse sentido o começo. O projeto foi de automação para o setor aeronáutico, e historicamente o setor aeronáutico entrou mais tarde, né, na Exato. automação, em comparação, por exemplo, com o automotivo. Então, quando você comentando, a gente fez uma busca, não tinha nada, era um pouco por causa da situação mundial, não Exato. era local, né? Exato. Isso a gente está falando 2007, por aí, Sim. quando o professor Gonzaga também já comentou aqui da aprovação de um projeto FINEP com uma demanda na indústria aeronáutica, numa chamada CTAR, que viabilizou o primeiro laboratório, uma parte do que é o prédio hoje do CCM, para exatamente colocar os robôs, né, que são robôs grandes, até hoje ainda são robôs razoavelmente grandes, e a gente não tinha espaço lá no laboratório, né? Exato. Eu queria pegar uma. Você falou assim, o professor Gonzaga rapidamente fez o prédio, né? Mas o prédio CCM tem, na verdade, uma história muito longa que você também teve um É, papel muito importante nisso, porque essa parte do projeto que foi razoavelmente rápido foi um projeto FINEP, e depois teve um outro projeto, que a história não foi tão simples assim. sim, né? Quando eu falei rápido, foi a primeira parte do CCM aqui, né? Essa segunda parte foi bem enrolada, né? Foi bem trabalhosa, digamos assim, né? O prédio ficou na superestrutura um tempão, né? Até conseguir a verba da FINEP para fechar, né? Eu digo, mas a primeira parte ali, né? A pedra fundamental foi, na minha opinião, rápido assim, mas essa segunda etapa, de fato, Foi mais ou menos de 2010 a 2016. foi. Acho que a estrutura desde 2010 estava pronta, mas acho que só 2012, né? A gente conseguiu fechar ele e terminar, né? 16 que mudou para cá. E fechar com telhado, e aí acho que só em 2016 mesmo que terminou os acabamentos todos aqui. Foi uma novela, verdade. Lembro que foi uma questão de licitação, tinha que achar o menor preço. O menor preço foi o pior, foi a pior construtora que a gente podia conseguir e veio a pior construtora. E a gente dividia, né? Os professores dividiam as responsabilidades de tocar os projetos que estavam acontecendo, mas também fazia mudança, fazia os móveis. Eu lembro o professor Eguchi fazendo a fiscalização da implantação das partes elétricas. Pois é, E o projeto era de 2007, quando chegou 2012, 14, 16, a demanda já era outra, e isso gerava uma carga de trabalho muito forte
que normalmente não é associado a um professor, né? Que se espera um professor que vá lá ministrar aula, oriente, faça os projetos, faça pesquisa, mas de repente você tinha uma carga administrativa muito grande, é, cuidando dessas áreas de Foi, suporte. foi. Fazia bastante coisa aí, porque realmente dessas empresas de engenharia também não sabiam o que a gente precisava aqui. E eles não entendiam que não é uma coisa muito padronizada um laboratório de pesquisa. Não é uma coisa muito fácil de. Então, os requisitos aí para fazer a instalação, o piso, né? Concretagem do piso foi uma novela também. Mas foi um trabalho aí que desenrolou, né? Ainda bem que a gente tem um background aí para entender esses requisitos e como atacá-los, né? E aí, quando o CCM foi evoluindo nessas questões de automação, consolidando o prédio, isso abriu oportunidades de outros projetos, né? Fala pra gente um pouco depois dos projetos que foram surgindo depois disso. Eu lembro que logo no começo também do projeto AME, o Gonzaga, o professor Gonzaga, na ânsia também de preparar o pessoal aqui do CSN para isso, ele me deu a opção de ir para a Alemanha justamente trabalhar com robótica. Então foi também um ponto que ainda na submissão ainda do plano de estudo para o doutorado, não tinha pensado em fazer um sanduíche fora. O Gonzaga rapidamente também me motivou a fazer isso, a colocar uma parte do doutorado fora, justamente a trabalhar com robótica. E isso acho que aumentou assim também o nosso. Se trabalhar num laboratório lá fora, né, aumenta o nosso leque, né, nosso portfólio de entender como que realizar projetos, né? E aí quando eu voltei, que realmente começaram a chegar os equipamentos, né? Que uma coisa foi o começo do projeto em especificar e ficar aguardando também chegar os equipamentos. Aí quando eu voltei que chegou mesmo os robôs, começamos a instalá-los mesmo aí, começou a usar, rapidamente assim teve visões assim, né, de o que dava fazendo no futuro com esses robôs, né? Então, logo depois do projeto AME, a gente começou uma conversa com a Petrobras. Então, na época também pioneiro em usar robô em obra. A gente fez alguns projetos conceituais, prova de conceito, né, para poder ajudar a Petrobras a construir mais rápido também. Também um tipo de setor industrial que é muito manual, muita mão de obra manual. E aí nasceu o projeto AGE, que é a automação de grandes estruturas, que foi justamente uma evolução do projeto AME. E depois com a Petrobras, mas você quer que eu liste todos aqui? Conta o que De- você acha importante, que marcou, que pode inspirar quem está assistindo. o projeto AGE foi uma evolução do AME, esse primeiro com a Embraer, porque no workshop o Gonzaga também tinha aquela visão de chamar todo mundo para conhecer os resultados do projeto, né? A gente dá ampla divulgação mesmo para o resultado. E tinha o pessoal da Petrobras. E aí eles viram a gente fazendo o processo de alinhamento de fuselagem e falou, pô, dá para fazer isso com chapa, para fazer tanque? Dá. Aí começou o projeto AGE, que a gente usou robôs para poder juntar as placas, né, de aço e o robô soldar. Nesse workshop do projeto AGE, tinha pessoal da Embraer, mas aí era o pessoal da Embraer de ensaio em voos. Aí esse pessoal da Embraer falou, pô, mas pegando essa chapa de pesada aí, dá para fazer isso com um cockpit? Dá para o robô pegar um cockpit? Aí nasceu o projeto Civor, que é o nosso simulador de voo, né? Muito menosprezado, exato. Essa Não, um começou com, cockpit. com essa ideia que a gente prototipar o robô, a gente prototipou esse robô, né? Não é igual a gente fez aqui, né? E colocar o cockpit em cima do robô. Então nasceu o projeto Civor. E, e foi assim,
um projeto levou outro, transbordou em outro, né? Ou desdobrou em outro projeto. E nós seguimos nessa linha, né? De tentar realmente sempre um projeto, tentar visualizar como que a gente pode ser o next level, né? O próximo passo para esse projeto. E foi trabalhando com esses projetos do simulador de voo que trouxe também a Petrobras de volta para a gente usar drones, né? Porque a gente já estava com essa ideia de tanques, na área de fabricação de tanques. Depois que você fabrica o tanque, solda as chapas, tem uma etapa de pintura. E aí eu tive um contato com o pessoal de fabricação. Falou, pô, será que a gente consegue usar drones para fazer esse processo de pintura? E é onde nasceram outros dois projetos com a Petrobras na área de drones, né? Com drones, né? E, e assim vai. Agora, o último desdobramento de projeto agora é a gente pegar o conhecimento que a gente desenvolveu também com drone, na verdade, com os equipamentos que a gente automatizou um drone, e usar isso daí no setor ferroviário. A gente está querendo fazer um projeto agora para fazer um engate automático de vagões de trem em movimento. Na verdade, já existe, né? A gente quer melhorar a automação disso, porque é muito manual. Então, a gente procura projeto assim, tentando sempre convencer uma empresa, né, do nossa expertise baseado nos projetos anteriores. Então, um projeto leva a outro. É isso, eu acho que é bem marcante, o professor Gonzaga comentou, né? Existe hoje uma discussão em alguns programas de apoio ao desenvolvimento tecnológico de projetos estruturantes. E a gente defende isso, né? Você nucleia uma área e a partir daquilo ali você vai visando outras aplicações com aquele conhecimento adquirido. Pois é. Então, fazer um projeto de drone com a Petrobras ele só foi possível porque havia um histórico de várias outras atividades, né? Eu acho que isso é um ponto bastante marcante aqui da construção do laboratório. E, e eu acho que um ponto bastante importante aqui do professor Eguchi, do professor Gonzaga, é que essa área de automação é o maior depositante de patentes e patentes concedidas aqui do grupo, né? Recebendo prêmios, tá? Conta pra gente como é que foi, então, essas patentes, esse processo e o que que isso gera, assim, de importante para você e para o laboratório. É, esses projetos com a indústria têm esses dois momentos. Você, como pesquisador, você quer publicar, mas o projeto é muito inovador. Você não pode. Você tem que patentear primeiro. Então, assim, o modus operandi é patentear e depois publicar. Então, essas patentes acabam dando mais visibilidade para o projeto. E no caso da Petrobras, ela premia os projetos que receberam patente, né, e tiveram destaque, né, uma premiação no Sempre. A gente ganhou duas vezes o prêmio Petrobras de inovação. E a gente espera, por ano que vem, mais um possível, né? Se a gente terminar a patente desses projetos com drones, né? Que também estão gerando aí mais duas patentes para o laboratório. E agora também, com essas patentes, as publicações. Então, o ingrato é isso, a gente tem que esperar sair a patente para começar a pensar na publicação dos resultados do projeto. Esse A gente teve um projeto intermediário com a Embraer, terminou em 2019, projeto Amiasa. As patentes, infelizmente, atrasaram bastante, estão saindo agora. Então, agora estão saindo também as publicações desse projeto. É, para quem quer trabalhar com projeto e um projeto muito inovador assim, aquela ânsia de publicar tem que estar sempre resguardado com essas patentes aí para poder a gente também percolar o conhecimento, percolar o que foi feito aqui, né? É importante resguardar a propriedade intelectual e os processos eles tomam tempo, a gente sabe, tem que ser Exato. administrado isso, né? Bom, a gente falou bastante aí dos projetos, mas eu queria retomar uma trajetória mais pessoal sua, né? Você comentou que você chegou aqui sem férias para fazer o doutorado em janeiro, tendo que pegar sua mesa, terminou o doutorado, ficou um tempo de pesquisador até que apareceu o concurso. Pois é.
E como é que foi essa mudança de chave, né? De estar num laboratório fazendo pesquisa e depois esperar, né? Abrir a oportunidade de concurso, se preparar para o concurso e fazer a transição para a carreira de professor. Conta um pouco para gente. Bem, desse meio tempo que eu terminei o doutorado, e durante o doutorado, eu tive oportunidade de dar aulas nas universidades aqui da região, né? Então, acho que isso foi um bom preparo para o concurso do ITA, né? Que exigiu bastante justamente desse preparo em aulas, né? Então, assim, não fiquei muito tempo parado porque eu o concurso do ITA demorou, de fato, né? E parece que só sai concurso aqui quando realmente aposenta alguém ou morre, né? O professor para abrir concurso. Mas nesse meio tempo eu tinha passado no concurso na FATEC, então eu estava dando aula na FATEC. Aí abri um concurso na Unifesp. Aí eu passei no concurso da Unifesp, dei aula na Unifesp também, na engenharia biomédica lá. Que minha área também é de instrumentação e tem uma interface grande com dispositivos biomédicos. Eu tive prazer também de trabalhar na Unifesp, aqui de São José. Então, eu continuei trabalhando lá na Unifesp e também atuando aqui em alguns projetos aqui ainda no laboratório nesse meio tempo. É, dei aula também em outras faculdades particulares da região aqui nessa entre-safra aí de concursos aqui no ITA. E eu me lembro que para o concurso aqui eu me preparei bastante, porque eu achei bem difícil também o modo que o ITA faz concurso, porque outras federais não tem uma prova escrita, né? Aqui tinha uma prova escrita. E eu lembro que os livros, né? Eu tive dificuldade para achar os livros, né? Da essa biográfica para estudar para a prova, né? Eu tinha um amigo na época fazendo também um doutorado nos Estados Unidos, e lá ele encontrou alguns livros, né, que estavam na lista do concurso, e ele escaneou lá, mandou para mim, para eu poder estudar para esse concurso aqui. Eu lembro é, bastante, assim, que deu, acho que uns 25 inscritos, só que só 10 foram habilitados. Aí desses 10 fizeram a prova, só passou 3. E desses 3 escolheu 2, que eram 2 vagas só. Justamente de 2 professores que estavam aposentando aqui, o professor Góes e o professor Haddad. Então, assim, fiquei muito feliz de ter conseguido, mas eu lembro que estudei bastante, me preparei bastante para isso daí. Esse concurso acho que foi o último que o ITA teve em 2018, né? 18. Foi um concurso razoavelmente grande, acho que foram 60 professores. Muitos professores estavam aposentando, ou já estavam aposentados, e vagas que estavam aí precisando mesmo, né, de professores, né? Isso acabou reforçando, né? Tem o professor Rony, o professor Wesley também, que acabaram entrando nesse concurso, e a gente também tem as conversas com eles. Pois é. É, é, você comentou também das outras universidades, né? Das faculdades que tem aqui próximo, né? Comentou da FAPES, FATEC, da Unifesp. Eu acho que isso também tem um ponto bastante marcante que quando a gente olha nas equipes dos projetos, aqui tem muitos alunos e pesquisadores que são de outras universidades que acabam engajando, né? Eu acho que no seu caso tem até do Rio Grande do Sul, professores que trabalharam em projetos com a Petrobras, né? Como é que você vê essa questão de alunos de outras instituições também participarem dos projetos? Qual que é a contribuição deles? Olha, também eu vejo isso como muito positivo, uma, um benefício mútuo para nós e para as outras instituições aqui locais, né? Conseguir trazer esses alunos para cá, né, na modalidade de C, de estágio, né, e eles trabalharem em projeto de pesquisa, motiva muito eles a continuarem nos cursos que eles escolheram nas universidades que eles são nativos, né, da região, e ajuda enormemente no projeto de pesquisa aqui. Então, assim, é mútuo, é uma simbiose que o ITA tem com essas.
outras instituições aqui da região. E até, como você falou lá do Rio Grande do Sul, né, também foi uma colaboração aí que aconteceu natural dentro desse projeto de pesquisa com a Petrobras de drones. Teve, dentro das reuniões, alguém falou, não, mas foi com a FURG, né, Federal de Rio Grande, tem um grupo lá que trabalha justamente com algoritmos, com essa parte de primitivação, de nuvem de pontos, que é uma das atividades do projeto. A, o professor aqui do ITA, que também estava me ajudando, o professor Davi, ele falou, não, conheço o professor de lá, o professor Drius, né? Aí foi natural conversar com ele, convidá-lo para participar do projeto. Na verdade, o projeto também lá trouxe alunos de graduação, né, para trabalhar no projeto de pesquisa aqui. Eles eram alunos de pós e de graduação também, né? Praticamente foi bem natural, porque o nosso laboratório aqui já estava acostumado a absorver esses alunos de outra instituição, então receber de pessoal lá do Rio Grande do Sul foi bem fácil, bem natural. O projeto foi um sucesso também, encerrou agora, em outubro. E trabalhar com esses alunos é muito motivador, assim, eles vêm motivados, na verdade a gente também seleciona, né? Faz uma pré-seleção para realmente escolher aqueles mais. A palavra da graduação aqui do ITA é os vibrões, né? Pegar aqueles mais vibrões, assim, para poder trabalhar nesses projetos, né? E tem dado muito certo, viu? Então não tem nada a reclamar. E como eu estive na FATEC, estive na Unifesp e vem esses alunos de lá, eu sei quanto isso também é bom para eles lá na instituição, que também tem seus projetos, né? Mas eu acho que quando eles vêm trabalhar fora, né? Eles conseguem ser fora da instituição, dá assim um peso para eles, assim, falar, nossa, consegui trabalhar num projeto fora, porque o objetivo deles, né? São todos da área de engenharia, né, da área técnica, né, realmente é conseguir uma boa colocação no mercado, né, e até mesmo eles terem a sua própria empresa, né, eles têm que pensar em startup. Então, eles conseguir trabalhar num projeto de pesquisa fora da universidade já é assim o passo que eles vão ter que tomar, né, quando eles se formarem, né, eles vão ter que sair. Então, a gente acaba motivando eles também a continuar aqui em nível de pós-graduação, né? Que tenta motivar eles para seguir uma carreira mais acadêmica, mais técnica, assim, para eles evoluírem profissionalmente, né? Então, acho que tem dado muito certo esse modelo. Eu acho que é um modelo de sucesso aqui. E disso tudo que a gente falou, assim, que você acha que vale a pena comentar mais, assim, sobre o laboratório, os projetos, carreira, sua experiência, assim, que vale a pena compartilhar para quem está vendo esse vídeo, que pode ser alguém que está fora querendo conhecer o laboratório, alguém que está aqui querendo entender como é que as coisas chegaram até onde estão. Eu acredito que o CCM é um exemplo, né? Para a gente que você também, né? Acho que a maioria dos professores aqui do CCM que tiveram, né, uma interface fora, nós estamos bem, não estamos muito ruim em relação a muitas outras universidades lá fora. É claro, né? O nível de recurso de universidade lá fora tem uma grandeza um pouco diferente, né? Mas eu acredito de desafios tecnológicos que a gente encara aqui no CCM, aqui no ITA, nós estamos alinhados assim com outras universidades do mundo inteiro. Acho que eu tenho essa visão clara, né? Então, eu acho que isso motiva e continua motivando, né, a gente manter esse nível de excelência para trazer esses alunos para cá, até mesmo para os alunos do ITA, que a gente consegue manter aqui, a gente consegue mantê-los também por causa desse nível de excelência que tem o CCM. Eu acho que é um laboratório que recebe muitas visitas e quando vem essas visitas impressiona. Não tenho dúvida que deixa uma marca em todos esses visitantes aí por conta do esforço, por conta de tudo aquilo que a gente trabalhou aqui para manter e deixar o laboratório do jeito que está hoje. E a gente
tentar melhorar ele sempre, né? Vai sempre refletir nessa escolha para os alunos em fazer estágio, iniciação científica, mestrado, doutorado aqui com a gente no CCM. Acho que é um ponto importante isso daí. Bacana. Eu queria voltar um pouco na questão do esforço, né? O professor Eguchi também ele cuida de muita coisa, além dos projetos, além das orientações, além das aulas, da parte da infraestrutura, né? Então, cuidar da rede de TI, cuidar de muita manutenção, cuidar de procedimentos de segurança. É, qual que é a importância que você vê disso tudo? Olha, é, eu Alguém tem que fazer, né? alguém tem que fazer, mas assim eu coloco que o CCM tem sorte, né? Porque eu vim do Senai, eu fiz aquele Senai de primário, né? Aquele Senai que acho que não tem mais hoje, na verdade não sei como é que tá, mas eu entrei no Senai com 14 anos para fazer aquele curso profissionalizante, né? E eu gostei muito de ter feito esse curso profissionalizante de eletricista de manutenção. É que eu fiz toda a escadinha. Eu fiz esse curso de eletricista, depois eu fiz técnico em eletrônica, aí eu fui para a faculdade, fiz engenharia eletrônica, né? Fiz o mestrado em mecânica, né? E doutorado em mecatrônica, e hoje eu estou no departamento de mecatrônica, tô certinho, né? E por eu nessa infância, nessa pré-adolescência, ter trabalhado como eletricista e depois como técnico, né? Eu fiz técnico eletrônico, mas eu trabalhei como técnico de manutenção. Então eu já fazia tudo isso. Eu adoro mexer com o computador. A gente começou ali, a- na época que eu estudei, computador também estava começando a aparecer, né, no Brasil, assim, depois do fim da reserva técnica, é, reserva de mercado do Collor, né? Então eu sempre gostei de montar computador, de ligar computador, configurar. E sempre gostei de trabalhar como eletricista. Então essas coisas quando eu faço aqui no CCM me dá uma satisfação dobrada, porque me lembra a minha época de infância, né? Então se você olhar assim, pô, quem é que gosta de ficar consertando equipamento eletrônico, ligando, consertando essas coisas de infraestrutura? Ninguém gosta, mas eu gosto porque me remete à minha pré-adolescência. Me remete essa fase da vida que eu comecei a trabalhar meio que cedo, né? Mas eu comecei a trabalhar porque eu gostava também. Eu adorava a época que eu trabalhei como eletricista, né? Eu tive também abençoado nesse sentido que eu trabalhei em duas empresas, né? No Senai você começa com 14 anos, você começa com 14 anos na indústria já, porque nas férias você vai para a empresa patrocinadora trabalhar, né? E então, assim, como eu comecei a trabalhar na indústria com 14 anos e fazer essas coisas, né? Então, para mim é uma satisfação porque me remete a esse tempo. E a sorte do CCM é que é uma satisfação para você, porque a gente vê o quanto você se dedica nisso e muitas vezes olhar de modo geral, fazer as coisas funcionarem, porque é um esforço que a gente fica muito grande, consome muito tempo e que às vezes é conflitante com os horários e com as atividades acadêmicas que estão previstas lá que um professor Pois precisa é, fazer. essas coisas de TI, pô, quem é que gosta de ficar arrumando computador, montando computador, configurando computador? Eu gosto, E sempre orienta alguém, não tem uma equipe que mas eu não gosto de falar isso para muita gente, né? Agora deixei agora, curto, né? agora ferrou, né? Agora ferrou, né? Mas eu gosto de fazer essas coisas, né? Então, quando eu me formei técnico eletrônico, era para fazer manutenção também de equipamento eletrônico. Então, me dá uma satisfação muito grande pegar uma coisa e conseguir consertar aquela coisa, né? Então, sei lá, isso é bem pessoal mesmo, né? Por causa talvez esse começo do Senai, né? E do Senai, né? Eu gostei tanto, né? Que quando eu me formei no Senai, eu ganhei um prêmio de melhor aluno também, né? O Senai, eu não sei se tem hoje ainda, né? Mas o Senai, ele dava um prêmio chamado Prêmio Roberto Manchi, que é o melhor aluno da escola. Tem também por curso, né? Mas tem o melhor aluno da escola, né? Que se destaca
Isso aí. No meu ano eu ganhei esse prêmio. Esse prêmio era em dinheiro, né? E foi muito motivador nesse sentido, pegar esse prêmio, porque eu lembro direitinho, né? Eu recebi ele com 16 anos, foi quando eu terminei o Senai, 14, 15, 16 anos, fui trabalhar, e aí aos 18 anos consegui comprar carro com esse dinheiro. O Uno. O Uno. Esse Uno tem história, assim. Foi o primeiro carro que eu comprei. Eu lembro muito bem porque é o nosso primeiro carro, né? Eu comprei zero. Foi bem na época do começo do mandato do Fernando Henrique, e ele tinha uma ministra da Indústria e Comércio, Dorothea Werneck, eu lembro muito bem, zerou IPI de carro popular. Na verdade, começou o carro popular ali no governo, na primeira gestão do Fernando Henrique, né? Não sei se ainda quando ele estava no governo Itamar, que ele era ministro da Economia, né? Mas ali, foi no começo do Plano Real. E eu lembro, também tem uma história engraçada esse carro. É bem engraçado, se eu for contar aqui. Mas não sei se vale a pena. Mas eu comprei carro por causa desse prêmio do Senai, do Alberto Mesh. Não foi todo, né, o valor, mas foi Mais o dinheiro que você mais um dinheirinho ali. Eu tinha comprei esse carro. trabalhando, conseguiu comprar. Exato. Comprei esse carro zero com 17 para 18 anos, praticamente. E a gente, todo mundo conheceu esse Uno porque ele acompanhou o professor hoje até o Eu fiquei 18 anos com esse. tanto que esse cara. E ele estava novinho, né? Só para resumir a Ah, história. vem de Ele novo. deu novo. Vem de novo. Rodou quase 400 mil quilômetros, sem abrir o motor. Nunca trocou a embreagem, novinho. Nunca tinha trocado a embreagem. Ninguém vai acreditar aqui, ó, essa embreagem de 400 mil quilômetros do Uno. Né? Claro que ela deve estar bem desgastada. Mas eu nunca tinha trocado, nunca tinha aberto o motor daquele carro. É, histórias, tem histórias aí que se. Esse carro tem histórias, né? Vou falar rapidinho, né? Porque eu lembro que quando eu fui usar esse dinheiro para comprar o carro, a minha primeira opção não era um carro. Eu comprei esse carro em 95, acho que foi 95, 96. Foi 95, eu acho. Em 95 estava chegando a Apple no Brasil. E quando chegou a Apple no Brasil, eu tinha terminado o curso de técnico, né? E eu tinha um Apple II, né? Um computador de 8 bits aí, né? Um computador bem antigo. E aí chegou a Apple no Brasil, eu era doido para comprar um Apple mais atual. E eu lembro que esse Apple mais atual chamava Quadra 800. Era um Macintosh da vida, uma versão mais industrial. Eu lembro que custava R$ 8.000, Era o preço do carro. que era o preço do carro, de R$ 8.000. E eu lembro que aí também uma, uma coisa da minha mãe, porque eu lembro naquela época, pelo menos a gente, né, ia muita autorização para os pais, né? Eu falei, mãe, posso comprar um computador? Ela falou, o dinheiro é seu, você compra o que você quiser, faz o que você quiser. Aí eu fui para comprar esse computador. Eu dei muita sorte que tinha acabado na loja. Não tinha pronta entrega. E aí um amigo que foi comigo na loja, a gente comprar um computador, vou comprar um Apple, né? Ele falou, cara, por que você não compra um carro? Eu falei assim, o que eu vou fazer com um carro, né? Eu falei assim, tem 17 anos, né? Vamos ver um carro, né? Aí eu fui para comprar um carro. Mas eu dei sorte que não tinha computador, senão eu tava triste até hoje, né? Porque o computador fica obsoleto muito rápido, né? Então, mas foi uma sorte assim gigantesca de ter comprado o carro. Foi um amigo que falou: "Não, vamos comprar um carro, compra um carro, cara". Naquela época eu não via muita vantagem, né? Inteiro um Eu carro. queria o computador, mas eu acabei comprando o carro, deu tudo certo. E, professor Guti, e olhando assim, né, toda essa história, olhando para o passado, projetando aí para o futuro, como é que você enxerga aí os próximos anos de laboratório, de carreira, de CCM? Tem alguma coisa em vista para você? Olha, nós temos que
avançar no conhecimento sempre. Então, assim, eu espero continuar atacando esses problemas da indústria, né? E espero ter projetos cada vez maiores. Eu acho que trabalhar nesses projetos te dá um background para você assumir mais responsabilidades e pegar projetos maiores. Projetos maiores quer dizer projetos de maior responsabilidade. Não que esses não sejam, né? Mas você começa a ficar pronto e se sentir pronto para atacar problemas maiores. E eu me sinto assim, me sinto ainda muito motivado em pegar projetos que realmente façam a diferença, assim, no contexto nacional e, quem sabe, no contexto mundial, né? A oportunidade de apresentar o Civor, o Exobolt, esses projetos com drones, né? Ela traz à tona eu vejo assim como um desafio no Brasil, assim que não gera muito interesse para a mídia, né, para a grande mídia, mas o projeto de simulador de voo do Civor que a gente fez aqui é o único no Brasil. O projeto do Exobolt, você não acha isso em outro lugar, procura na internet um amplificador de força, né, nessa magnitude, né? Então são projetos bem interessantes, top de linha, assim, né? Então eu só quero para os próximos anos atacar problemas, né, projetos maiores e mais desafiadores, assim, E se preparar para isso, né? e se preparar para isso. Eu acho que como CCM eu sempre me sinto pronto para encarar novos desafios aí. Agora também terminei os projetos com drone, né? Escrevendo agora os relatórios, as As patentes, patentes, os artigos. os artigos, né? Mas assim, a ideia é começar a pensar em desafios maiores, desafios mais volumosos, assim, né? Bacana, professor Augusto. Vocês têm um comentário a mais, alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Ah, eu só tenho também a agradecer por estar aqui. Assim, é o local que eu sempre quis, quero. Eu acho que estou na profissão certa de cientista, né? Eu acho que a gente tem vergonha de falar isso, mas como pesquisador aqui nós somos cientistas, né? E em trabalhar nesses projetos que, pessoalmente, né, na minha visão, vem de encontro com toda a minha trajetória, né? Como eu falei, lá no Senai, lá quando eu escolhi o curso de eletricista, né, já comecei a sempre gostar dessa área industrial, dessa área técnica, dessa área de eletrônica. E eu estou num ambiente aqui que tenho tudo que eu quero para trabalhar. Assim, estou muito satisfeito. Né? A gente conseguir fazer do laboratório realmente do nosso ambiente de trabalho, né? Um local que você gosta de trabalhar. Tem muito uma palavra, um chavão aí que se você faz o que gosta, você não trabalha, né? Mas assim, eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço. Então, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui no CCM e trabalhar como professor também, assim, você motivar esses alunos a ver a mesma visão que você teve. É claro que eu ainda acho que eu sou um professor muito ruim, porque eu me espelho nos bons professores que eu tive na graduação, aqui no mestrado, no doutorado. São professores fantásticos, assim, eu lembro de aulas fantásticas. Eu acho que eu não estou no nível deles ainda, né? Mas eu quero chegar lá também. Melhorar também como professor, né? E tá cheio de energia para isso. Por enquanto, sim. Isso aí. Então, professor Augusto, muito obrigado aí pelo seu tempo, compartilhar as experiências, tanto profissionais e pessoais também, num momento de descontração muito bacana, né? Também entender as pessoas por trás das, eh, das personalidades, né, que são necessárias aí. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado, eu.